Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje será sobre flora microbiana da pele, risco potencial de transmissão de doenças e processos antimicrobianos. Então, o que nós podemos falar sobre a flora microbiana da pele? A pele, ela é o maior órgão do nosso corpo, certo? Então, como o maior órgão do nosso corpo, ele, assim como todos os outros órgãos, precisa de proteção. A pele, ela funciona como a primeira barreira imunológica do organismo humano. Então, apesar de existir uma crença muito forte de que o extrato córneo, que é a camada mais externa da nossa pele, seja composta apenas por células mortas, diversos estudos já comprovaram que essa região é biologicamente muito ativa e é de extrema importância, não só para a saúde da pele em si, mas para a saúde do organismo como um todo. Então, mais do que uma barreira física contra os possíveis patógenos, no sentido de impedir que esses micro-organismos entrem no nosso corpo, o extrato córneo, que é a camada mais externa da pele, funciona como uma barreira biológica, uma vez que é a extensão de uma gama de micro-organismos que habitam a nossa pele. Então, é chamado de microbiota da pele. Microbiota porque é uma região onde vários micro-organismos habitam a nossa pele de forma bacana, que não causa nenhum prejuízo a essa camada externa. Essa microbiota ela é composta por diversos micro-organismos, como bactérias, fungos, leveduras e até vírus. Então, eles habitam simbioticamente a nossa pele. O que é habitar simbioticamente? É habitar sem nos causar prejuízo. Eles vivem em paz, em harmonia, não nos causando prejuízo. E já foram demonstrados serem de extrema importância, atuando tanto como defensores da pele, no sentido de impedir que outros micro-organismos possivelmente patogênicos colonizem essa pele. Então, eles servem como reguladores ativos do nosso sistema imunológico humano. Além disso, foi descoberto que a microbiota da pele é capaz de modular a integridade da barreira da pele, evitando o quadro de desordens cutâneas comuns em decorrência da urbanização e industrialização. Veja só, quando a gente mora num ambiente que é extremamente industrializado, que é um ambiente poluído, nossa pele, com certeza, por ser esse órgão visível, é um órgão que ele fica exposto e como ele está exposto, ele sofre agressões, sejam agressões solares, raios de sol, sejam qualquer outro tipo de agressão, de agressões externas. Então, o aumento no caso das desordens cutâneas, eles são indícios claros de que o ambiente é capaz de influenciar na microbiota da pele. Por exemplo, eu sou trabalhador braçal, trabalho o dia todo no sol. Eu trabalho o dia todo no sol, fico mais propensa a desenvolver o quê? O câncer de pele. Ainda que eu esteja me protegendo, me cuidando, a exposição exagerada a raios solares é um fator predisponente para um câncer de pele. Então, esse aumento nos quadros de desordens cutâneas são indícios claros de que o ambiente é capaz de influenciar na microbiota da pele, o que demonstra uma necessidade latente por cosméticos, por produtos que auxiliem a restaurar a flora bacteriana da pele, mesmo em ecossistemas desfavoráveis a esses organismos. Aí é onde entra também uma questão. Existem os cosméticos que a gente usa para proteção, mas o uso também exagerado faz com que a gente retire essa camada de proteção da nossa pele. Por exemplo, muitas mulheres estão acostumadas a fazer bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial é uma agressão à pele, ainda que seja com laser, ainda que seja natural, é uma agressão à pele. Muita gente usa Coca-Cola para se bronzear, isso é um prejuízo gigante. A Coca-Cola tem um pH extremamente ácido, isso em contato com a nossa pele causa uma desordem muito grande. Então, entre as muitas funções da microbiota da pele, nós podemos citar a inibição de micro-organismos patogênicos, indução das células T reguladoras locais, que evita respostas inflamatórias exageradas ou indesejadas. Nós temos manutenção da integridade da pele, da homeostase dos queratinócitos, que são substâncias presentes na nossa pele, e inibição local e sistêmica das inflamações. Ou seja, a função da microbiota é trazer toda essa proteção, todo esse cuidado para a nossa camada externa e também interna da pele. Muitos fatores podem alterar a composição da microbiota da pele. Isso foi demonstrado que é positivo a depender do fator,
e é negativo também, a depender do fator. Veja, quando a gente cresce, quando a gente nasce, a gente não nasce em ambiente estéril, certo? O ser humano, ele não nasceu, ele não surgiu em ambientes estéreis. Então, o que é que se recomenda? Os médicos pedem e recomendam que as crianças tenham contato com animais, tenham contato, inclusive, com a sujeira. Não estou dizendo aqui que é para ninguém pegar seu filho e colocar em um local sujo, um local imundo. Mas é necessário que a criança tenha esse contato com animais, com ambientes diferentes, para que a janela imunológica dela se fortaleça, para que ela consiga desenvolver características da imunidade que protejam ela no decorrer da vida. Então, é muito importante. A gente não pode privar a criança de ter contato com animais, de ter contato com terra, de brincar no solo. É claro que a gente tem que ter cuidados, mas a gente não pode ter privação, porque é importante para o desenvolvimento imunológico da criança. Existem estudos que comprovam que crianças que têm essa janela imunológica mais forte são crianças que tiveram apoio dos pais para brincar, que tiveram essa liberdade de ser criança, de fato, de brincar no ambiente, de vivenciar as experiências que existiam. Criança que brinca de roça, criança que brinca na rua. Então, assim, são experiências importantes para que a janela imunológica do indivíduo, ela realmente seja uma janela imunológica mais fortalecida. Aqui eu coloquei para vocês uma foto comum a respeito de cuidados básicos que a gente tem que ter com a nossa pele. Cuidar da pele é uma necessidade, certo, pessoal? Independente do tratamento que você faça, ou que você possa fazer, cuidar da pele é uma necessidade básica do nosso corpo. Assim como a gente cuida de todos os nossos outros órgãos, a gente precisa cuidar do nosso órgão maior, que é a nossa pele, que é o nosso órgão em contato com o ambiente externo, em contato direto. Então, risco potencial de doenças, de transmissão de doenças. Eu trouxe para vocês um questionário bem importante, uma forma de perguntas e respostas, para que a gente possa estudar, que facilita a compreensão de vocês diante das situações. Veja, nós temos risco potencial de transmissão de doenças. O que seria um risco potencial de transmissão de doenças? Então, todos os micro-organismos são transmitidos da mesma forma? De jeito nenhum. As formas de transmissão, elas variam de acordo com o micro-organismo. A transmissão de doenças pode ocorrer através de contato ou por vias respiratórias. Então, existem precauções específicas. O que são precauções específicas? Por que chamamos de isolamento? Então, o termo isolamento ele já não é mais utilizado para se referir a um paciente que esteja portando alguma doença transmissível, por se tratar de um termo discriminativo. Da mesma forma que hoje não se usa mais a palavra aidético para se referir a pacientes portadores do vírus da AIDS. Nós nos referimos de outra forma, não usamos mais o termo aidéticos. Então, assim o nome isolamento foi substituído por precauções, e precauções são medidas adotadas a fim de evitar, ou seja, uma precaução, a forma de evitar a propagação de doenças transmissíveis, evitando assim a transmissão de micro-organismos dos pacientes infectados para outros pacientes, visitantes ou para profissionais de saúde. Então, vamos tentar entender o que é isso. Vejam, existem dois tipos de precauções. Vamos começar falando da precaução padrão. O que é isso? Esse tipo de precaução, ele deve ser aplicado no atendimento de todos os pacientes, independente do seu estado de saúde, seja um paciente mais grave, seja um paciente menos grave. Então, o profissional de saúde ele deve adotar o uso de equipamentos de proteção, como luvas descartáveis, avental, máscara, óculos de segurança, ao realizar qualquer procedimento que exista o risco potencial de contaminação com fluidos corporais, que pode ser sangue, pode ser secreção, pode ser excreção, então fica aqui o alerta. Independente de ser uma pessoa da sua família, independente de ser um procedimento simples, você precisa ter precauções e precauções padrão, que são as precauções necessárias para qualquer tipo de procedimento.
Nós devemos também acrescentar esse tipo de precaução, a necessidade de cobrir a boca, o nariz com lenço descartável, ou tossir, espirrar, ou utilizar a manga de uma blusa. Por quê? Porque a gente sabe que doenças transmissíveis, elas podem ser transmitidas por via respiratória. Então, a partir do momento que eu espirro, não protejo aquele espirro, não estou com máscara, estou gripada, gripe é vírus, não me protejo, eu posso transmitir para outra pessoa, certo? E uma medida extremamente eficaz, importante, é a higienização das mãos após qualquer tipo de procedimento. É extremamente importante, inclusive é uma medida que o governo de todos os países, aqui com a pandemia da Covid, propôs, né? Que a gente tenha essa higiene das mãos, que a gente evite andar com as mãos sujas, sempre com álcool em gel, fazendo essa higienização, porque essa higienização protege a gente de muitas coisas e protege os outros, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Existem também as precauções, do tipo precauções específicas. O que é isso? Além das precauções do tipo padrão, estas precauções elas devem ser adotadas quando a doença possui algum modo de transmissão específico. Por exemplo, se a transmissão dessa doença acontece por meio do contato, nós devemos utilizar avental, luvas descartáveis para tocar no paciente ou tocar em objetos que pertençam a esse paciente. Por exemplo, se o paciente ele tem hepatite, é óbvio que eu não vou usar o garfo e a faca dele, nem vou usar o copo dele, porque eu estou sujeito a ser contaminado, certo? Então, assim, eu sempre costumo dizer, pessoal, que são medidas de proteção básicas e importantes, que a gente deve ter conhecimento. Então, se a transmissão for por via respiratória, como tosse, espirro ou fala, nós devemos utilizar o uso de máscaras simples. Caso a transmissão não seja por via respiratória, devemos utilizar uma máscara com filtro espacial. Então, algumas doenças podem ser transmitidas por mais de uma via. Exemplo, HPV. HPV hoje a gente sabe que não é transmitida apenas por relação sexual, existem outras vias de transmissão. Então, é necessário que nós tenhamos precauções específicas. Uma das principais, a limpeza das mãos. Então, aqui eu coloquei para vocês que existem equipamentos de proteção, no caso da catapora, onde é necessário utilizar o uso de avental, luvas e máscaras. Por quê? Porque isso são cuidados de manejo com o paciente. Aí aqui começa as nossas perguntas e as nossas respostas. Eu achei bem interessante trazer para vocês. Como eu posso saber se o paciente que irei visitar está com doença contagiosa? Então, os hospitais, eles possuem uma comissão de controle de infecção hospitalar, que é chamada CCIH, que é o órgão responsável por prevenir e controlar a transmissão de infecções no ambiente hospitalar. Então, quando esse órgão de controle identifica que o paciente é portador de uma doença em fase transmissível, este paciente ele passa a receber medidas especiais para o seu atendimento. É óbvio, se ele é um paciente com uma doença mais séria, transmissível, ele precisa de um cuidado diferenciado para evitar que ele venha a óbito e para evitar que essa doença contamine outros pacientes. Então, estas medidas de proteção, de precaução, de cuidado, elas devem ser informadas ao paciente, aos visitantes e aos familiares, com o objetivo de evitar o contágio, a contaminação. Então, como o paciente que não estava em precauções específicas no momento da admissão para a internação passou a estar com essas precauções durante o tratamento? Um minuto, deixa eu só beber um copo d'água. Pronto, pessoal. Então, o paciente ele pode ter sido admitido na instituição de saúde portando micro-organismos, porém sem manifestações sintomáticas.
Então, não tem sintomas. Em algumas situações, o paciente internado ele possui fatores que contribuem para a diminuição das defesas do organismo. Isso foi questão de prova. Na prova, eu perguntei a vocês o que eram pacientes imunossuprimidos e pedi para citar exemplos. Então, o que são pacientes imunossuprimidos? São pacientes que apresentam a imunidade baixa. Que pacientes são esses? Idosos, recém-nascidos, pacientes que passaram por processo de queimaduras, o uso de determinados medicamentos diminui a imunidade, ou a presença de certas doenças nesses pacientes, como diabetes, câncer, AIDS. Então, tudo isso faz com que os micro-organismos invadam o organismo do paciente e tornem-o suscetível a uma doença infecciosa. Então, esse paciente pode não ter nenhum tipo de manifestação da doença, nenhum tipo de sintoma, e ele pode ser um paciente que é imunossuprimido, tem uma imunidade baixa, e pode estar sujeito a uma doença infecciosa, tem maior suscetibilidade a ter essa doença infecciosa, certo? Então, posso evitar que uma infecção aconteça? Sim, nós podemos evitar que a infecção aconteça a partir do momento que nós temos cuidados, precauções, certo? Veja só. Vamos lá. Alguns fatores próprios do paciente contribuem para que este adquira uma infecção. Então, por outro lado, a combinação de medidas como boas práticas de higiene, uso apropriado de dispositivos hospitalares, curativos, seringas, agulhas, luvas, faz com que as taxas de infecção possam ser reduzidas de forma significativa. Então, é muito importante que os pacientes, seus familiares, seus visitantes, eles respeitem as recomendações para a prevenção da transmissão de doenças. Novamente, gente, a medida principal de higiene é limpeza das mãos, é uma medida protetora. Então, você pode sim evitar que a infecção aconteça a partir do momento que você tem os cuidados específicos na hora que você vai visitar esse paciente, você como profissional de saúde, na hora que você vai manejar esse paciente. Então, são cuidados básicos, porém são cuidados essenciais para que esse paciente evolua bem e para que você evite ser contaminado ou contamine outra pessoa. Então, os utensílios do paciente, eles podem transmitir infecção com toda certeza, gente. A gente acabou de falar que pacientes com doenças virais, doenças bacterianas, são muitas vezes pacientes já debilitados e são pacientes que exigem um cuidado maior. Então, a partir do momento que esse paciente está fazendo um tratamento, está debilitado, está passando por outros tipos de problemas, ele é um paciente que sim, os utensílios dele podem transmitir essa infecção. Então, o que é que a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter cuidado no contato. A gente tem que ter cuidado na serventia desses alimentos para esse paciente, evitar trazer em pratos que outras pessoas possam usar, servir em pratos descartáveis, com talheres descartáveis. As roupas de camas, elas precisam ser lavadas para que a gente evite o processo de contaminação, de co-infecção desse paciente. Limpeza com o uso de álcool 70, processo de desinfecção, processo de esterilização quando necessário. Então, nós tomamos medidas que sejam eficientes no combate da propagação daquela infecção. E existe algum risco de eu transmitir a doença contagiosa do paciente para a sociedade? Gente, existe a partir do momento que eu não tomo as medidas necessárias para que esse contato, para que esse contágio não seja feito. Se eu não estou fazendo o uso das medidas de precauções corretas, é provável que eu transmita a doença contagiosa desse paciente para a sociedade. Então, o que é que se pede? Higiene das mãos com água e sabão ou solução alcoólica antes e após o contato com os indivíduos hospitalizados. Nós pedimos, como profissionais de saúde, que as pessoas sigam as recomendações quanto ao uso de equipamentos de proteção, caso seja necessário, como luvas, avental ou máscara. Nós pedimos que evitem tocar nos equipamentos do quarto do paciente, como aparelho respiratório, monitores, não sentar na cama do paciente, não fazer visitas no hospital.
Caso esteja com alguma doença contagiosa, como gripe, catapora, solicitar a equipe de saúde que higienize as mãos sempre que necessário, porque a gente vai sempre bater em cima disso. Todos esses cuidados, por mais que para algumas pessoas aparentem ser bobagem, não é. Muitas das infecções, das contaminações nos hospitais acontecem por falta de cuidados e precauções básicas, como lavar as mãos, certo? Então, é importante demais que você, como profissional de saúde, futuro profissional de saúde, esteja atento a essas medidas de proteção, para que você consiga manejar melhor esse paciente e tentar evoluir esse paciente bem, não é isso? Um paciente que está no UTI, que está na enfermaria, ele pretende sair de lá bem. Então, é de extrema importância que o profissional de saúde que está lá tenha esse cuidado, tenha esse manejo, tenha essa atenção com o paciente. Então, eu possuo algum risco de adoecer ao visitar um paciente em precauções específicas? Veja, risco a gente tem em absolutamente tudo, certo? Mas aqui é uma cartilha da Organização de Saúde. Eu diria para vocês, eles falam que não tem risco desde que as medidas recomendadas sejam feitas, né? Sejam as medidas necessárias sejam cumpridas. Higiene das mãos, os adequados equipamentos de proteção. Então, fica aqui mais uma vez o pedido para que exista de fato esse cuidado, que seja um cuidado apropriado, que você tenha um bom senso a manejar ao visitar um paciente que está doente. Nós temos também os processos antimicrobianos. Eu coloquei para vocês estudarem em casa esse vídeo no YouTube, muita gente aprende melhor vendo o vídeo do que lendo, então coloquei para vocês esse vídeo. A partir do momento que vocês receberem o slide e forem estudar, vocês podem ter acesso ao vídeo, e eu peço que vocês vejam, porque é bem interessante, é bem bacana para a compreensão. Vejam, processos antimicrobianos. Que tipos de antimicrobianos existem? Então, muitas substâncias elas podem ser descritas como antimicrobianas, como desinfetantes, antibióticos e, naturalmente, os aditivos antimicrobianos. Todos os antimicrobianos são os mesmos, vejam, embora muitas substâncias sejam antimicrobianas, a maneira como elas funcionam, seu desempenho ou sua duração não são universais, não são iguais. Então, qualquer que seja antimicrobiano tem um efeito sobre micróbios, mas o termo antimicrobiano ele não é uma medida de desempenho. Qual a diferença entre antimicrobianos e antibacterianos? O antimicrobianos, ele é eficaz contra um amplo espectro de micróbios. Isso inclui bactérias, mofo, fungos e até mesmo vírus. O antibacteriano, ele é eficaz somente para bactérias. Gente, eu peço que vocês assistam esse vídeo, como aqui a turma online, a gente fica um pouco restrito nessa passagem de vídeos, mas aí os vídeos estão sempre disponíveis para vocês nos sistemas. Eu peço que vocês assistam o vídeo para que vocês consigam entender melhor. Essa aula será uma aula revisada na próxima semana, certo? Não iremos perder essa aula, iremos revisar essa aula aliada ao próximo assunto. E aqui, por fim, eu coloquei para vocês uma fotinha do que significa o tratamento com antimicrobianos. Aqui um vírus tentando destruir a medicação, né? Para a gente ter essa percepção de quantas medidas de prevenção são importantes para que a gente evite um tratamento. Se a gente promove saúde, se a gente previne, a gente gasta menos com tratamento. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Ninguém vai levar falta. Tá tudo ok, certo? Um abraço, bom descanso.